E aí pessoal, eu sou Joel Pinheiro, aproveite e já se inscreva no meu canal. Continua a saga Moro-Bolsonaro, saída de Sérgio Moro do governo e agora a revelação, o Moro deu o depoimento dele sobre as pressões que ele sofreu no governo, né? Eu vi muita gente decepcionada com o conteúdo do depoimento dele, mas ao mesmo tempo me parece que ele dá os elementos concretos aí para dar uma imagem bem clara para a gente do que estava rolando com o Jair Bolsonaro e com a Polícia Federal, né? Primeiro, de fato, quem esperava uma bomba gigante se decepcionou. Eu mesmo estava bastante cético quanto a isso, porque eu acho que os últimos anos nos ensinaram que você não deve ficar acreditando em provas bombásticas que estão para chegar, quando aparecer, daí vai tudo mudar. Aliás, a Vaza Jato também foi um pouco isso, né? A Vaza Jato, todo mundo criou naquela época ali a expectativa de que não, uma hora vai chegar um negócio contra o Moro que vai ser fatal, assim. E a coisa gigante nunca chegou. Mas coisas sérias e relevantes apareceram. E aqui também. Quem esperava que o Moro fosse, sei lá, ter gravado Jair Bolsonaro por meses numa operação de espionagem e pegar o Bolsonaro dizendo: Moro, é para intervir na polícia sim, porque eu quero me blindar de investigação, eu quero proteger meu filho corrupto. Eu matei Marielle Franco, sei lá o que esperavam pegar do Bolsonaro, e isso de fato não teve. Mas teve informações acerca da pressão que o Bolsonaro fez sobre o Moro para, contrariando a autonomia da Polícia Federal e as próprias promessas do Bolsonaro, interferir na Polícia Federal e, mais especificamente, interferir na Polícia Federal no Rio de Janeiro. Né? Eu vejo aí também os puxa-sacos de sempre do governo. Alguns são funcionários, outros são só satélites que vivem de puxar o saco do governo, dizendo que não tinha nada, não sei o quê. Tem, gente. Inclusive, já deu início a uma investigação aí que vai ouvir mais pessoas. Acho difícil ter a prova cabal que resulte no processo de impeachment aí, mas ainda vamos descobrir isso também, ainda não acabou, mas mesmo assim é uma investigação muito ilustrativa para a população, para quem está assistindo. Né? O que o Moro revelou? O que o Moro mostrou? O Moro destruiu a narrativa de que o Bolsonaro tinha qualquer compromisso com o combate à corrupção e que o Bolsonaro honraria aquela promessa dele de que não, meu ministro é o super-ministro, ele manda aqui, ele nomeia quem ele quiser. Isso aí acabou. Isso acabou. Primeiro, pela mensagem que o Moro tinha mostrado já no Jornal Nacional, que tinha notícia, né? Polícia Federal investigando 10 a 12 deputados bolsonaristas. E o presidente Bolsonaro, no WhatsApp, respondia: mais um motivo para a troca. Ele depois mostrou uma imagem com o celular dele, né? Então ele afirmou, o presidente forneceu a prova de que ele de fato disse aquilo. Né? E por que mais um motivo para a troca? Porque ele quer proteger os deputados. E por que mais um motivo? Porque o primeiro motivo para a troca, esse que está ficando cada vez mais claro agora, e ficou mais claro com o depoimento do Moro, era a troca da superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E o Bolsonaro se incriminou ainda mais hoje. Eu não sei quem viu isso. O Bolsonaro deu mais uma das suas entrevistas, depoimentos, sei lá, para a imprensa na frente do palácio, saindo do palácio. E falou da Preta Gil, falou do sofrimento dele na justiça, falou que ninguém no mundo mais do que ele sofre com memes, que ele é vítima de memes na internet. Coitadinho, né? Coitadinho. A gente nem sabe que tem uma fábrica criminosa de fake news e assassinato de reputação a serviço dele e do filho dele, né? Sendo investigada agora. Mais um motivo para a troca, né? Mas perguntaram para o Bolsonaro: e você queria trocar do Rio? Ele: porque é meu estado. O que o Moro mostrou? Outro pente que o Moro mostrou no depoimento agora. Fala do Bolsonaro. Você tem 27 superintendências. Eu quero apenas uma. No Rio de Janeiro. O Bolsonaro não se conformava em ter na superintendência do Rio de Janeiro qualquer policial federal realmente comprometido com o combate à corrupção. E isso começou no ano passado. Né? Começou no ano passado. O diretor-geral da Polícia Federal era o Maurício Valeixo e no Rio estava o Ricardo Sadi,
que o Bolsonaro queria tirar de qualquer jeito, e o Sadi ia sair, o Bolsonaro queria colocar no lugar dele o Alexandre Saraiva. O Moro bateu o pé e falou, não, não vai ser esse Saraiva. Colocou o Carlos Henrique Oliveira. Fiel ao espírito lavajatista de investigação aí, podemos até ter críticas, mas enfim, alguém com algum comprometimento real em investigar. E inclui tudo o que está ali no Rio de Janeiro, né? Gabinete de Flávio Bolsonaro, rachadinhas, tudo isso, tudo isso. E o Bolsonaro não gostava desse Carlos Henrique e pressionou até conseguir tirar, né? Não conseguiu, o Moro bateu o pé. O que o Bolsonaro fez? Falou, não vai mudar ele, então eu vou mudar o diretor-geral da Polícia Federal, de qualquer jeito. O Moro traçou a linha no chão e disse, se mudar isso, eu tô fora do governo. Gente, o Bolsonaro, ele podia ter feito isso, sei lá, ano que vem, né? Depois da epidemia. Uma crise tão grave no país agora, morrendo cada vez mais pessoas. Agora morreram 600 pessoas nas últimas 24 horas na contagem oficial. Ou seja, é muito mais do que isso que está morrendo. É um momento gravíssimo. Por que ele precisa mudar agora a direção da Polícia Federal e a Superintendência do Rio? Por quê? A gente vê notícias que a Polícia Federal está chegando na família Bolsonaro em vários caminhos, né? Falei do gabinete do ódio, tem o Rio de Janeiro. A coisa está apertando. É por isso que ele não pode esperar. É por isso que mesmo numa crise que está botando em risco a vida de dezenas de milhares de pessoas, o Bolsonaro tem que criar outra em cima para dificultar ainda mais o trabalho que ele tem que fazer. Né? Porque ele está pensando na única que importa para ele, que é a vida e a sobrevivência política dele, dos filhinhos dele e dos amigos, dos tais deputados bolsonaristas, que também são outro motivo para ele querer trocar a direção da Polícia Federal. Né? Outra coisa, o Moro mostrou que disse que o Bolsonaro cobrava muito dados de inteligência da Polícia Federal, mas o Bolsonaro tinha acesso a esses dados. Relatórios da ABIN eram feitos com informação da Polícia Federal, informação que o presidente tem direito de saber. Ele queria além disso. O que ele reclamava era de ter dados além disso. Segundo o Moro, numa reunião em 22 de abril, o general Heleno, ministro aí da Segurança Institucional, chegou a ter que falar para o Bolsonaro, isso aí não pode. O Bolsonaro pressionava para ter informações sigilosas da Polícia Federal. É isso que está muito claro. Enfim, tudo isso são informações que se colheram no depoimento do Moro, em que ele trouxe novas provas de celular, de testemunho dele e de testemunhas que ele indicou e que serão chamadas para depor. O ministro Celso de Mello do STF está sendo aí brilhante na condução, ele sim está agindo como deveriam agir. O Moro falou que tem, sei lá, provas contra o presidente. E o Moro, ele viu ilegalidades do presidente, né? E continuou ministro por 1 ano e 4 meses. Moro. Você legitimou tanto esse governo, Moro? Um governo que é tão amigo do crime. Um governo formado por pessoas corruptas. Que desde a campanha com Laranjal e na carreira pregressa de Bolsonaro, Queiroz, gabinete de filho, funcionário fantasma, realmente achou que, enfim, uma decisão, eu já critiquei muito o Moro aqui, acho que ele engrandeceu um pouco na sua saída, mas o passado do governo Bolsonaro é também o passado do ministro Moro. Tudo vai ter que ser averiguado, Enfim, e além disso, o Moro disse, olha, essa reunião do dia 22 de abril, que foi a reunião final, a reunião em que estourou a corda entre ele e o Bolsonaro, foi gravada. Para vocês verem como esse governo é sério, é profissional, essa gravação, o cartão de memória, teria ficado com um assessor do Bolsonaro que está falando aí que já apagou. A gente nem sabe se ele já não destruiu essa evidência para não comprometer o chefinho, o presidente. Né? Esse é o nível de desespero da galera. Bom, e o Celso de Mello, como eu ia dizendo, agiu corretamente. O Moro disse que tinha provas, então você tem 5 dias úteis, mostre as suas provas. O Aras mandou, né, o processo, e o Celso de Mello, 5 dias úteis, vaza seu depoimento. O Moro fez, ok, apresentou as evidências dele. Não tem a filmagem do Bolsonaro rindo e admitindo que ele é um grande vilão, obviamente, mas tem coisas concretas e relevantes para a gente continuar. Tem depoimento de várias pessoas, tem um vídeo aí. Celso de Mello deu 72 horas, né? 3 dias, para que
para que apareça isso aí. Para que o vídeo e para que os ministros deem o depoimento. Ministro Braga Neto, ministro Ramos, da Secretaria de Governo, general Heleno, deputada Carla Zambelli, que figura, hein? Que figura, deputada Carla Zambelli, que aparece nos prints do Moro tentando comprar o Moro, oferecendo cargo no Supremo a ele. E depois essa mesma Zambelli, para se defender, mostrou outros prints em que ela incrimina o presidente, falou que já tinha conversado com o presidente. Né? Enfim, mesma Zambelli que outro dia estava falando que estavam enterrando caixões vazios no Ceará, ou seja, espalhando fake news, causando mais mortes na epidemia com fake news. Esse é o nível do núcleo duro bolsonarista, tá? É gente que mente para benefício do projeto político, mesmo que isso resulte em mortes de pessoas numa epidemia gravíssima aí dos últimos 100 anos. Tá? O Maurício Valeixo, o ex-diretor-geral da Polícia Federal, vai depor também. Vamos ver o que ele fala da pressão que estava sendo sentida sobre a polícia, do presidente. O Ramagem, que o Bolsonaro tentou nomear, e o Alexandre de Moraes disse, opa, pelas provas que a gente tem, essa nomeação aí é para ocultar crime, não vai nomear não. Vetou. O Alexandre Saraiva, o Ricardo Sadia, o ex-superintendente do Rio, o Saraiva, que era o que o Bolsonaro queria colocar no Rio, acabou indo para o Amazonas, porque o Moro bateu o pé mesmo. Vamos ouvir todas essas pessoas, é importantíssimo para o Brasil. E tem duas coisas aqui. Uma é, será que tem prova suficiente para concretamente gerar um processo de impeachment? Isso ainda não está totalmente claro. Tem prova suficiente para dizer que o Moro não fez calúnia, não. Ele está se fundamentando muito bem a afirmação dele. Tem como provar criminalmente ali o Bolsonaro? Olha, não tem uma... O que apareceu até agora, a não ser que as testemunhas contem histórias com muito mais elementos, ainda não apareceu o Bolsonaro afirmando diretamente uma ligação para proteger uma investigação de crime e tudo. A gente olha e sabe muito bem o que está acontecendo, porque estamos acostumados a ver isso, inclusive na política do Brasil, né? Sabemos que é assim que funciona. Sabemos que o Bolsonaro agora faz o oposto do que ele prometia em campanha. Que ele dizia que não, vou totalmente autônomo a Polícia Federal. O cara ficou quase um ano pressionando para mudar superintendente e diretor-geral da polícia. E justo no estado dele, que coincidência, né? Que ele justificou, é o meu estado. Ele é dono do Rio, ele se vê como dono do Rio. É a cabeça de miliciano imperando aí. Será que vai ter a prova final, cabal da ilegalidade do Bolsonaro? Essa é uma questão. Outra, será que a gente vai ter sempre mais elementos para nós que assistimos a isso, ficar muito claro o que está se passando e ficar muito claro como esse governo é inimigo do combate à corrupção? Como esse governo ele só quer apontar a corrupção em casos selecionados oportunisticamente para combater inimigos, rivais, adversários políticos? Mas quando a corrupção é com eles, quando é no Laranjal do PSL, quando é no curralzinho bolsonarista do Rio de Janeiro, quando é deputados aliados, aí não. Aí isso são motivos para a troca da Polícia Federal. Isso está cada vez mais claro. Isso não dá para ter a menor dúvida. Então, embora de fato, o Moro não trouxe a grande bomba. Eu acho que era meio um wishful thinking, aí, uma expectativa irreal. E falei isso antes do depoimento dele também, e de fato não teve. Mas o depoimento traz elementos sérios, para a gente entender o que aconteceu. Para a gente entender como este governo, que foi eleito prometendo a luta contra a corrupção, que nomeou Sérgio Moro, um dos principais símbolos dessa luta, rompeu com o Sérgio Moro, não por oportunismo do Moro, nem nada disso, mas porque o presidente não honrou a palavra mais básica, que era manter independentes os órgãos de investigação e controle. A Procuradoria-Geral da União, da República, e a Polícia Federal. E já está. E o que aconteceu agora? Tirou o Valeixo, colocou o Rolando de Souza, já que o Ramagem, o STF não deixou, colocou o Rolando de Souza. Qual foi a primeira providência do Rolando de Souza? O Rolando de Souza foi nomeado quase em segredo. Qual foi a primeira providência? Tirar o superintendente do Rio de Janeiro, tirar o Carlos Henrique Oliveira. Quem será que vem depois? Será que vai ser um amiguinho do Bolsonaro que vai fazer uma abafa? Será que vai ser alguém com um papinho de discursinho conservador, mas que é amiguinho da galera? Vamos ver, né? Será? É isso aí, dias muito negros para a nossa república, dias em que a gente está perdendo pessoas, morrendo centenas de pessoas, morrendo artistas. A nossa única esperança é na verdade. É que a verdade sobre a quadrilha apareça.
É com isso que a gente conta, com todas essas investigações, esperamos que elas sigam em frente e que ministros corajosos como Celso de Mello, do STF, continuem pressionando para a gente chegar a toda a verdade dessa situação horrorosa em que o país se meteu num surto de loucura em que elegeu a escória da nossa sociedade para nos presidir. Mas dias melhores algum dia virão. Vamos continuar firmes aí na busca da verdade. É isso aí. Até mais.